turma, tudo bom com vocês? Eu resolvi aproveitar essa situação de quarentena para fazer uma coisa que eu já queria fazer há muito tempo, que era gravar um vídeo sobre citações. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que citações são tão importantes e por que a gente é tão chato na hora de cobrar de vocês de fazerem isso. Vamos falar um pouco sobre os principais tipos de citação e quando é que elas devem ser utilizadas e dar algumas dicas de como fazer citações, apresentando aí principalmente casos atípicos e tentando solucionar as principais dúvidas que os meus alunos normalmente trazem. A minha ideia é que vocês assistam o vídeo inteiro, mas depois disso, sempre que vocês precisarem consultar alguma coisa, tirar alguma dúvida, vocês podem consultar um sumário que eu vou deixar aqui embaixo com a indicação do tempo, onde eu falo de cada um dos tipos de citação, de cada um dos casos especiais, que assim, se vocês quiserem voltar aqui no futuro, é fácil de vocês acharem a parte onde eu falo cada coisa dessa. Tudo bem? Vamos começar então? Por que eu preciso citar os outros o tempo todo? Eu acho que uma das coisas mais chatas de quando a gente começa a vida acadêmica é descobrir que por mais que você tenha certeza de uma coisa, você não está autorizado a colocar aquilo num texto que você está escrevendo. Mesmo que a princípio parece óbvio e ululante, coisas que antes ninguém questionaria, quando a gente entra na faculdade tem sempre algum professor chato para poder te dizer que você precisa referenciar aquilo ali. Para ilustrar essa situação, eu ressuscitei um tweet de alguns anos atrás que mostra exatamente essa frustração que eu estava falando aqui agora. Vamos dar uma olhada. Escrever artigo científico é a coisa mais chata do mundo. Você escreve, o céu é azul, e o seu orientador, mas que pensador disse que o céu é azul? Cadê as referências? Quem é você para fazer essa afirmação? Vamos ver então por que é um equívoco a fala dessa nossa amiga. Em primeiro lugar, a gente tem que saber, ela está se referindo ao céu de que planeta? O céu de Mercúrio, por exemplo, é amarelo, o céu de Urano é verde. Isso só para citar dois exemplos, né, de planetas onde o céu não é azul. Então já começa um primeiro problema aí. Segundo problema, mesmo pensando só no céu da Terra, apesar dele ser azul na maior parte do planeta o dia inteiro, ele pode ser negro, quando ele é visto do Everest, e alaranjado no final da tarde. Ou ainda, se a gente quiser apelar um pouquinho mais, durante a noite ele é transparente, já que a gente consegue enxergar as estrelas, a gente consegue enxergar os astros que estão fora da Terra. Isso acontece quando não tem luz solar refletindo na atmosfera. Para concluir então, a gente não pode dizer que o céu é azul, já que cada planeta tem sua própria atmosfera e com isso ele vai ter uma coloração particular. Mesmo que a gente considere só o céu da Terra, é importante ressaltar que a cor azul ela não é uma propriedade inerente ao próprio céu, e sim uma percepção nossa de uma cor dessa nossa atmosfera. Isso acontece porque a frequência de onda da cor azul é muito próxima da ressonância dos átomos da atmosfera. Isso dá origem a um processo chamado de dispersão de Rayleigh. Percebam que nada que eu falei aqui agora saiu da minha cabeça. Para cada afirmação que eu fiz aqui, para cada parágrafo desse, eu fui buscar uma fonte que fundamentasse isso que eu estou falando aqui agora. Entenderam agora a diferença de um post do Facebook e um trabalho científico? Para a ciência, nada é óbvio. Tudo deve ser questionado, provado, investigado e explicado. Não dá para eu querer escrever um trabalho acadêmico do mesmo jeito que eu converso no boteco. Por que eu preciso seguir uma norma específica para fazer citações? Eu acredito que a essa altura, então, vocês já tenham entendido por que é tão importante citar os outros. Mas eu tenho certeza que não demora muito, vai aparecer um fulaninho comentando: mas professor, por que eu tenho que seguir uma norma? Por que eu não posso citar do meu próprio jeito? Bom, fulaninho, você tem que seguir uma norma porque senão ninguém vai entender o que é que você está falando. Nesse caso, as pessoas teriam dificuldade de conseguir localizar as informações se você estivesse fazendo do jeito da sua cabeça. Imagine, por exemplo, que você estivesse conversando com seus amigos e eles resolvessem te indicar uma série de televisão. Imagina que a descrição que eles fizessem fossem as seguintes: é uma série baseada naquele livro, daquele autor, aquele gordo. Ou então, é uma série com um anão. É uma série onde o Boromir morre. É uma série da HBO. Aqui já começou a melhorar um pouquinho, né? Pelo menos eu já sei que canal é que a série passa. É a série que tem a Daenerys. Melhora um pouco do que a HBO, que eu já sei o nome de um personagem agora.
É uma série com a Maisie Williams, então eu já sei o nome de uma atriz da série aqui. É uma série baseada nas Crônicas de Gelo e Fogo do George R.R. Martin. Essa aqui, uma informação mais completa. Vejam que algumas informações dessa aqui são completamente insuficientes para eu conseguir achar essa série que eu estou procurando. Outras vão me levar até lá, só que eu vou precisar fazer uma pesquisa mais longa, mais extensa. Se todo mundo citasse usando o nome da série, vocês têm que concordar que seria muito mais fácil de eu conseguir encontrar quaisquer informações sobre essa série específica. Quais normas existem e qual eu devo usar? Antes que vocês me perguntem quantas normas existem, eu não faço ideia. Eu vou apresentar aqui para vocês agora algumas das mais comuns, que na verdade são as que eu já tive contato, não sei nem se são as mais comuns. As normas da APA, que são usadas pela American Psychological Association, a Vancouver, que é adotada pela maioria das revistas e publicações, eventos na área da saúde, a NIH, que são as normas do National Institutes of Health dos Estados Unidos, e a ABNT, que é a norma oficial brasileira e é adotada pela maioria das instituições de ensino, pesquisa e publicação. Aí vocês devem estar se perguntando, se tem tanta norma, qual é a que eu tenho que escolher, qual é a que eu tenho que fazer? Você sempre vai olhar qual é a norma exigida para o lugar para onde você está submetendo o seu trabalho. Então, se é um artigo, qual é a norma que essa revista adota? Se é um evento, qual é a norma que o evento está mandando? Se é o TCC da faculdade, qual é a norma adotada pela sua faculdade? No caso, quando não houver indicação de qual é a norma, a gente sempre vai trabalhar com a ABNT, e é a norma adotada pela maioria das instituições brasileiras. Inclusive, é a norma que nós vamos usar para esse vídeo. Ok, então a gente já estabeleceu aqui por que é importante fazer citações, por que eu preciso seguir uma norma específica e qual critério eu devo utilizar na hora de escolher que norma eu vou trabalhar. A gente já pode passar para a parte mais operacional do nosso vídeo. A seguir a gente vai falar um pouquinho então sobre os tipos de citação. Nessa parte da aula agora, a gente vai falar sobre 3 tipos de citação. Citações diretas, citações indiretas e citações de citações, também chamadas de citações de segunda ordem. Citações diretas. Nós vamos começar falando das citações diretas, que são as mais óbvias. São aquelas citações em que a gente fala exatamente a mesma coisa que o autor original falou e coloca aquilo ali entre aspas. Então é aquela que a gente automaticamente identifica como sendo uma citação. Para ajudar a gente a entender isso aqui um pouquinho melhor, eu vou passar agora um trechinho de um episódio clássico da série Chaves. Mas lembre-se bem de uma coisa. A vingança nunca é plena. Mata a alma e a envenena. Entendeu? Mas um dia eu vou me cansar. Aí você vai ver que... Não! A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. No caso, o Chaves reproduz literalmente a fala do Seu Madruga, o que significa que o que ele está fazendo aqui é uma citação direta. É claro que no caso ele está conversando com alguém, então é óbvio que ele não está seguindo norma nenhuma, ele não está seguindo nenhum tipo de regra. Vamos ver o que a gente precisa fazer para transformar essa citação que aparece de uma maneira informal numa citação dentro das regras da ABNT. A primeira coisa que a gente precisa saber, então, para fazer uma citação é o nome do autor da frase original. No caso, vamos supor que fosse Dom Ramon Madruga. A segunda informação essencial é o ano em que essa informação foi apresentada, no caso, 1978. Além disso, é preciso saber a maneira como o autor é inserido dentro do momento da citação. Para isso, é preciso lembrar que quando o Chaves fala essa frase para o Seu Barriga, ele não diz que quem falou essa frase para ele foi o Seu Madruga, ele simplesmente diz a frase. Quando é que o Chaves vai dizer que o autor dessa frase é o Seu Madruga? Só mais para frente no episódio, quando o Seu Barriga pergunta para ele de onde ele tirou aquilo ali. Aí ele vai dizer, é o Seu Madruga que me falou isso. Nesse caso, então, o que acontece? O Chaves primeiro fala a frase e só depois ele identifica quem é o autor. Esse tipo de citação, que a gente só fala o nome do autor depois que a gente já falou a frase, é o que a gente chama de citação extratextual. Nesse tipo de citação, então, a gente coloca o nome do autor depois da frase. Veja que, no caso, ela vem aqui dentro do parênteses, toda em caixa alta, e a gente só coloca o último sobrenome. A gente não coloca os prenomes nem abreviatura de prenome nenhum.
Além disso, como eu já tinha dito, nós precisamos informar o ano em que essa frase foi dita e outra coisa é o local exato onde ela aparece. No caso, é um episódio de TV, eu poderia colocar o tempo, o minuto exato em que essa frase aparece. Mas vamos aproximar isso um pouco mais da vida acadêmica de vocês e vamos supor que isso, na verdade, tivesse acontecido em um livro e não um episódio. Nesse caso, eu vou informar a página. Como Chaves repetiu a frase tal como dita pelo seu Madruga, isso significa que essa é uma citação direta. Logo, ela precisa aparecer entre aspas. É isso, está pronta a nossa citação. A gente vai colocar agora só o ponto final aqui, fechando a nossa frase. Vejam que o ponto vem depois do parênteses e não antes dele. Como eu disse, a citação anterior ela é uma citação direta extratextual. Ela é direta porque o Chaves diz literalmente o que o seu Madruga tinha falado. E ela é extratextual porque o seu Madruga não aparece no momento que o Chaves profere a frase para o seu Barriga. Digamos, no entanto, que o Chaves tivesse feito uma citação literal, mas ele já tivesse dito desde o início que o autor daquela frase era o seu Madruga. Vamos a um exemplo hipotético, então, onde o Chaves teria dito ao seu Barriga: o senhor não deve fazer isso, porque o seu Madruga já disse que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. Percebam que, nesse caso aqui, o Chaves já teria falado para o seu Barriga de que o autor seria o seu Madruga. Nesse caso, nós estaríamos, então, diante de uma citação direta intratextual. De novo, existem regras para poder a gente fazer isso. Eu não vou falar que é o seu Madruga, eu vou dizer que é o Madruga, já que esse é o sobrenome dele. Isso aqui vale, gente, também para titulação, tá? Então esqueçam essa história de citar de acordo com o doutor fulano de tal. Não, é de acordo com o fulano, sendo fulano o último sobrenome do autor em questão. Além disso, a gente precisa colocar aqui o trecho da frase original, entre aspas, indicando onde é que começa a fala exata do seu Madruga. Corrigir também a questão aqui do português, já que a frase está iniciando aqui no A, e além disso, trazer as informações essenciais que são o ano e o número da página onde a frase é proferida. E aí, vocês conseguem perceber a diferença entre um e outro? Vou dar alguns segundos para vocês prestarem atenção nas duas formas e verem o que muda de uma para outra. Você conseguiu! Parabéns! Very good! É isso aí. Enquanto na citação extratextual as informações do autor, o ano e a página aparecem todas dentro de um mesmo parênteses no final do parágrafo, na citação intratextual as informações do ano e a página aparecem dentro de um parênteses logo depois do nome do autor mencionado dentro do próprio texto. Além disso, no caso da citação extratextual, o nome do autor deve vir em caixa alta, ou seja, com todas as letras em maiúscula, ao passo que na citação intratextual apenas a primeira letra do nome fica em maiúscula. No exemplo anterior, nós indicamos que se tratava de uma citação direta utilizando aspas para isso. Só que vocês já devem ter visto em livros e artigos alguns textos em que a citação direta ela aparece no formato de um bloquinho de texto recuado, de um tamanho menor. Já viram isso? Pois é, as duas formas estão corretas para poder identificar que uma citação é direta. Quando é que eu vou usar uma e quando é que eu vou usar a outra? Depende do tamanho do seu texto citado. No caso, se o seu texto tiver menos do que 4 linhas, ele é citado com o uso de aspas. Se ele tiver 4 linhas ou mais, ele vai ser citado por meio de recuo. Vamos a mais um exemplo do Chaves, dessa vez para ajudar a gente a aprender a fazer citações diretas com mais de 4 linhas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso ruído e com o rabo entre as patas. Muito bem, Chaves. Muito bem, muito bem. O verso é repetido 44 vezes. Volta o cão arrependido. Sai daqui, vai. Como essa parte envolve formatação, eu resolvi fazer isso aqui no Word. Para isso, eu resolvi criar um texto que é irrelevante em termos de conteúdo, mas é só para criar um contexto para a nossa citação aqui. Vejam que, nesse caso, ao colocar o poema recitado pelo Chaves, ele passou a ocupar 4 linhas, o que significa, então, que ele não vai ficar entre aspas, e sim
vai aparecer como uma citação recuada. Vamos ver então o que a gente precisa fazer para fazer essa citação recuada. Em primeiro lugar, vamos separar o trecho citado do restante do texto. Em segundo lugar, vamos agora apagar as aspas, já que elas não vão ser mais necessárias, e vamos corrigir a pontuação acrescentando um ponto parágrafo. Vejam que ao fazer isso, a citação ficou agora com 3 linhas. Não tem problema. Se no original ela estava ocupando 4 linhas, ela vai ter que ficar recuada. Não importa o formato que ela vai ficar, quantas linhas ela vai ocupar depois de reformatada. Certo, agora é hora de recuar o nosso texto. A gente vai usar uma ferramenta para isso, que não é ficar apertando a tecla Tab, tá? Muito menos ficar apertando a barra de espaço infinitas vezes aqui. A gente vai usar essa ferramenta aqui, que é a régua. Vejam que o recuo da primeira linha aqui, olha, ele está em 1,5. A gente vai colocar aqui, então, o recuo da nossa citação em 3, que é o dobro do que a gente está usando de recuo na primeira linha. Vejam que agora eu tenho aqui as outras linhas, certo? Elas vêm aqui para junto. Então, o texto vai ficar todo alinhado aqui no 3. Agora só falta diminuir o tamanho da fonte. Vejam que a gente está aqui em Arial 12. Ela vai mudar para Arial 10, tá? Que é 2 pontos menor do que o restante do texto. E vamos diminuir aqui também o espaçamento, que está em 1,5 e vai passar agora a ser simples. Vejam que não é para mudar o tipo da fonte, nem colocar a citação em itálico. Além disso, não custa lembrar que não existe mais aspas, tá? Esse é um erro muito comum. As pessoas fazem a citação recuada e vêm aqui e me tascam as aspas. Não existe isso. Aí agora, vocês, bons alunos e boas alunas que são, devem estar se perguntando, e onde é que entra as informações de ano e página? Vejam que nesse caso aqui, ela é uma citação extratextual, né? Olha, o Chaves recitou o seguinte poema. Então, a informação de ano e página vem aqui, logo depois do nome do Chaves, como uma citação direta intratextual normal. Vejam que, ao interromper o texto para colocar minha citação direta dessa maneira, ficou meio esquisito essa continuação aqui, né? Nesse caso, eu posso aqui, então, saltar uma linha em branco e fazer alguma modificação para dar uma sequência mais natural no texto. No caso aqui, eu vou trocar o "e em seguida" por um "em seguida foi interrompido". Caso a citação fosse extratextual, não seria muito diferente. Veja que aqui eu modifiquei um pouquinho o texto e já não é mais intratextual, já não está aparecendo o nome do Chaves aqui dentro. Nesse caso, o que vai acontecer? Ele vem para cá, para junto do texto. Veja que essas informações ficam no mesmo tamanho de fonte que o restante do texto, né? E agora eu trouxe o nome dele para cá em caixa alta, como qualquer outra citação extratextual. Agora que vocês já aprenderam a fazer citações diretas, é hora de aprender quando usar essas citações. As citações diretas não existem para substituir o seu texto de próprio punho. Elas são complementares e não substitutivas ao seu texto. Sendo assim, elas serão usadas em 3 circunstâncias: para evidenciar o pensamento de um autor, para exemplificar alguma ideia, algum conceito, e para contrapor pensadores ou linhas de raciocínio, linhas de pensamento. Para essa parte da aula, nós vamos recorrer a algumas falas do príncipe dos Saiyajins, Vegeta. Então foi isso que você pensou? Matou todos esses inocentes para tentar reparar seu orgulho ferido? O meu orgulho ferido? Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! Eu era realeza para o meu povo, eu era um príncipe! Mesmo assim, ele conseguiu me superar! Ele teve até o atrevimento de salvar a minha vida um dia! Isso foi um insulto! Não posso suportar! Vamos começar aqui falando de uma situação de usar a citação direta para evidenciar o pensamento de um autor. Os Saiyajins são uma raça guerreira, cuja principal motivação é seu orgulho próprio. Isso fica evidente na fala de Vegeta, 1994, página 6, quando ele diz, abre aspas, para um Saiyajin, o orgulho é tudo! Fecha aspas, ao justificar suas ações que custaram a vida de muitas pessoas. Então veja que nesse caso eu já estou argumentando algo e a citação direta entra como uma forma de enfatizar, de evidenciar esse argumento que eu estou apresentando aqui agora. Outra situação é para exemplificar ou enfatizar uma afirmação. Nesse exemplo aqui,
O orgulho é inerente aos Saiyajins de tal forma que situações que possam de alguma maneira afetá-lo negativamente são vistas como piores do que a própria morte. Um exemplo desse pensamento é visto quando um príncipe entre eles se sente insultado por ter sido salvo por um soldado raso. Abre aspas. Ele teve até o atrevimento de salvar a minha vida um dia! Isso foi um insulto! Vegeta, 1994, página 18. Veja que nesse caso, de novo, eu já estou apresentando um argumento e a citação direta vem para demonstrar que isso que eu estou falando não é uma mera interpretação. Isso está literalmente dito em um determinado contexto. Por último, outra razão para a gente fazer citações diretas é apresentar um contraponto entre dois autores ou duas ideias. No caso aqui, um ponto de divergência entre os deuses da Terra e os Saiyajins é que os primeiros se importam com um bem maior, enquanto os segundos apenas consigo mesmos e seu orgulho de guerreiro. A esse respeito, Kaiô, 1994, página 2, questiona o príncipe dos Saiyajins. Abre aspas. Matou todos esses inocentes para tentar reparar seu orgulho ferido? Fecha aspas. Ao que Vegeta, 1994, página 3, responde. Abre aspas. Para um Saiyajin, o orgulho é tudo! Vejam que nesse caso aqui eu estou argumentando que existem dois pontos de vista contrários. E, para poder exemplificar, para evidenciar isso daqui, eu mostro então os dois pensamentos ditos por representantes dessas correntes de pensamento. Veja então que é muito diferente fazer uso de citações diretas e colagem de texto. No exemplo da esquerda, eu deixo muito claro que eu estou fazendo citações diretas. Eu estou escrevendo um texto, eu estou apresentando os meus argumentos e as citações entram no texto para exemplificar aquilo que eu já estou argumentando. No caso da direita, eu estou simplesmente colando um monte de pedaço de fala de outras pessoas, criando um texto que eu costumo chamar de Frankenstein, que parece um monte de recorte mal amarrado de vários textos diferentes. Certo, agora que a gente já viu como fazer citações diretas e quando utilizá-las, vocês devem estar se perguntando, ok, você me convenceu de que eu preciso citar os outros, mas você acabou de dizer que eu não posso fazer citação direta o tempo inteiro. Como é que eu faço então para citar os outros se eu não posso citá-los diretamente? Isso é exatamente o nosso próximo tópico dessa aula. Citações indiretas. As citações indiretas são a forma preferível e mais comum de citações. Por isso mesmo é que vocês vão estar utilizando na maior parte do tempo. Para fazer esse tipo de citação, você precisa ler o material, entender o conteúdo do que você acabou de ler, escrever um texto a partir desse conteúdo usando as suas próprias palavras e, por fim, apresentar o autor das ideias originais nas quais você se baseou para escrever o que você acabou de escrever. Veja que o fato de você estar escrevendo com as suas próprias palavras não te exime de ter que citar o autor das ideias originais, das informações originais, dos dados originais. A menos que o Morpheus tenha feito um upload da informação diretamente no seu cérebro. Holy shit. I know Kung Fu. Show me. Assim como as citações diretas, as citações indiretas também podem ser intratextuais ou extratextuais. Nós vamos ver cada uma delas, mas vamos começar aqui por um exemplo de uma extratextual. Para demonstrar como fazer uma citação indireta, eu vou retomar aquele exemplo da frase do Seu Madruga. E agora eu vou trocar aqui a palavra alma pela palavra espírito. Então a frase ficou: a vingança nunca é plena, mata o espírito e o envenena. Estão vendo aqui então esse exemplo de citação indireta? Prestar bem atenção, pois esqueçam o que vocês acabaram de ver aqui agora. Isso não é um caso de citação indireta, isso é caso de plágio. Eu simplesmente substituí uma palavra por um sinônimo aproximado, não significa que eu estou fazendo uma citação indireta. Vou repetir, isso aqui é um caso de plágio, entenderam? Plágio! Eu juro que essa foi a única vez que eu enganei vocês. Falando sério agora, vamos passar para um exemplo real de como fazer uma citação indireta. Voltando ao exemplo da frase do Seu Madruga, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é entender o conteúdo dessa frase.
Vamos lá, o que a gente consegue extrair disso aqui? Primeiro, a vingança não pode ser alcançada realmente. Segundo, ela é algo que consome aquela pessoa que nutre esse sentimento. E por último, aquele que insiste no desejo de vingança pode acabar perdendo uma parte de si mesmo nesse processo. Digamos então que eu tenha feito uma pesquisa sobre os efeitos do desejo de vingança na psique humana. Depois de encontrar os meus dados, eu quero discuti-los a partir dessa fala do Madruga. Nesse caso, eu poderia escrever um texto como, por exemplo, assim, pode-se considerar que tais dados respaldam a noção já difundida de que o desejo de vingança corrompe o íntimo do indivíduo e que este raramente pode ser cumprido em sua plenitude. Madruga, 1973. Vejam que nesse exemplo eu uso o conteúdo apresentado pelo Madruga, mas isso aparece com uma nova roupagem, isso aparece escrito com as minhas palavras. E além disso, isso está articulado dentro do meu texto. Eu estou usando isso para respaldar os dados que eu encontrei na minha pesquisa. Em uma comparação com as citações diretas, em termos formais, o que mudou? Primeiro, as aspas desapareceram, já que agora não é uma fala idêntica à fala original. E em segundo lugar, sumiu aqui o número da página, já que no caso da citação indireta, essa informação que eu estou trazendo aqui não pode ser rastreada a nenhum lugar específico. Ela é muito mais uma ideia do que um trecho da fala de outra pessoa. Caso eu quisesse fazer uma citação indireta intratextual, não seria muito diferente. Eu traria o autor original para dentro do meu texto, mantendo apenas a primeira letra do nome dele em maiúscula, e a informação do ano seria apresentada logo depois do nome do autor. No caso, ficaria assim: o pensamento de Madruga, 1973, de que o desejo de vingança, Citações de citações. Já aconteceu de vocês estarem lendo um texto, de repente você identifica uma parte que tem tudo a ver com o que você está escrevendo, mas na hora de fazer a citação você percebe que o autor que você está lendo está citando uma outra pessoa. Nessas horas, sempre bate uma dúvida: e agora? Eu tenho que citar o autor que eu estou lendo ou eu tenho que citar o autor original? Na verdade, você precisa trazer informação dos dois autores. Para isso, a gente vai seguir um modelo de citação de citações, também chamado de citações de segunda ordem. Para exemplificar como fazer esse tipo de citação, vamos retomar o exemplo do Chaves. A gente já viu que nesse episódio o seu Madruga fala para o Chaves: a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Em outro momento no episódio, o Chaves diz para Chiquinha: Chiquinha, o seu pai disse que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Depois disso, a Chiquinha quer falar a mesma coisa para o Kiko. Quando ela vai fazer isso, ela diz: Kiko, você não sabe que o Chaves disse que o meu pai disse que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? Pois é, o que a Chiquinha faz aqui é uma citação de citação. Como é que a gente pensaria isso de uma maneira formal? Como é que a gente colocaria isso? Olha só, a gente tem aqui então a fala original do seu Madruga, em 1978, na página 42. Depois a gente tem o Chaves fazendo uma citação direta do seu Madruga aqui, em 1984, página 66. E agora, como é que a Chiquinha vai fazer para poder mencionar esses dois autores na fala dela? Pegando a fala da Chiquinha, a primeira coisa que a gente vai ter que modificar é o seguinte: vejam que a Chiquinha primeiro fala quem disse para ela e só depois ela diz quem é o autor original da frase. Para fazer isso como uma citação de citação, a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é garantir que eu primeiro mencione o autor original e só depois o autor que eu consultei. Nesse caso ficaria algo como: Kiko, você não sabe que o meu pai disse, de acordo com o Chaves, que a vingança nunca é plena, mata a alma e envenena? Agora é hora da gente colocar isso nas normas da BNT. A gente pode fazer como uma citação intratextual ou extratextual. Vamos começar fazendo uma intratextual aqui. Vamos começar substituindo aqui o meu pai pelo sobrenome do autor, que é Madruga, acrescentando também a informação do ano e da página, já que é uma citação direta. Além disso, eu vou aqui agora trazer as informações de ano e página também do Chaves, que foi o autor consultado. Vejam que, antes de eu colocar o ano, apareceu uma palavrinha aqui que vocês não conheciam ainda, que é o APUD.
O apud é um termo em latim que, no contexto de citações, ele significa mais ou menos dito por, citado por. Então, toda vez que eu estiver fazendo uma citação de citação, essa palavra apud precisa identificar qual é o autor que eu consultei. Vejam que o apud aparece grafado em itálico. Isso acontece porque ele é um termo de origem em latim. E, de acordo com a ABNT, todo termo em língua estrangeira ou língua morta deve ser grafado em itálico. Nesse exemplo que eu mostrei aqui, tanto o Madruga, que é o autor original, quanto o Chaves, que é o autor consultado, aparecem de maneira intratextual. Veja que a Chiquinha menciona os dois dentro do texto dela aqui. Mas existe uma outra forma de eu fazer citação de citação intratextual, que é manter dentro do meu texto apenas o autor original. Nesse exemplo aqui, então, ela menciona que o autor da ideia é o Madruga. A informação de quem é o autor consultado aparece num parênteses lá fora, parecido com uma citação extratextual. Só que como o autor original continua sendo mencionado, a gente considera isso como um exemplo de citação intratextual. Tá, e no caso da citação extratextual, como é que ficaria? Também muito simples de fazer. Eu vou redigir meu texto normalmente e, ao final, eu vou colocar as informações do autor original primeiro, com o nome em caixa alta, já que agora ela é extratextual, o uso do apud, separando o autor original do autor consultado, que também vai ficar em caixa alta, sempre aí com as informações de ano e página para cada um dos dois. No exemplo anterior, eu estava mostrando como fazer citação de citação utilizando uma citação direta, mas também é possível fazer citação de citação com citações indiretas. Vamos a um exemplo aqui. Seu Madruga teria proferido essa frase em 1978. Em 1984, então, o Chaves utiliza essa informação para escrever um novo texto. Algo como: é impossível alcançar realmente a vingança e esse desejo prejudica apenas aquele que o nutre. E aí ele coloca a citação do Seu Madruga aqui, em 1978, como uma citação indireta. A Chiquinha, em 1985, vai fazer o que, então? Ela vai fazer agora uma nova citação indireta. No caso, o desejo de vingança corrompe o íntimo do indivíduo e não pode ser cumprido em sua plenitude. Madruga, 1978, apud, Chaves, 1984. Veja que aqui eu não tenho mais aspas e eu não tenho mais apresentação do número de página, mas o apud continua aparecendo, a ordem dos autores continua sendo primeiro o autor original, depois o autor consultado, quem está dentro do parênteses fica em caixa alta. Sempre que possível, a gente deve evitar fazer citação de citação. Isso para poder evitar esse efeito de telefone sem fio. Vocês conhecem essa brincadeira antiga? Fazia uma roda, cada um falava uma pessoa falava um segredo no ouvido de um e essa pessoa tinha que passar o segredo para o outro. E no final das contas, quando a mensagem voltava para o começo, já tinha mudado completamente o conteúdo. Pois é isso que acontece quando a gente começa a fazer citação de citação. Cada um lê o autor, entende uma coisa, depois eu leio o que o outro está escrevendo dele e assim a gente vai deturpando a mensagem original. Tá, mas o que fazer então para evitar o uso do apud? A primeira e mais óbvia coisa é procurar a obra original. No nosso exemplo aqui do Chaves, ao invés da Chiquinha ter dito que o Chaves disse, que o Seu Madruga disse, ela poderia ter ido atrás do pai dela e perguntado se ele teria dito aquilo mesmo. Nesse caso, ela poderia ter citado diretamente o autor original e não fazer a citação de citação. Outra possibilidade é você se basear nas conclusões a que o autor que você está consultando chegou e não em quem ele se baseou para escrever o que ele escreveu. No caso de um artigo, por exemplo, seria privilegiar as sessões de resultado e discussão e a conclusão mais do que a introdução. Aí já vai ter logo alguém para poder virar e falar assim: mas professor, se existe apud, por que eu não posso usar? Você vai usar o apud em ocasiões muito pontuais e especiais. Que ocasiões são essas? Isso pode acontecer porque a obra original pode ter acesso restrito, como certas áreas da Biblioteca do Vaticano ou do Congresso Americano. Pode ser que seja uma obra esgotada, daquelas que você não acha nem sebo mais. Pode ser uma obra não publicada. Então, às vezes, o autor que você está lendo foi num curso, assistiu uma palestra de outro autor. Você não tem como acessar esse material mais.
E por último, pode ser que a obra só exista em uma língua que você não domina, então ela pode estar escrita em russo ou em mandarim. Se você não lê essas línguas, você não vai conseguir acessar o conteúdo original. Certo, gente? Agora a gente já viu os tipos de citação que existem, quando usar cada uma e como fazê-las. Mas vocês devem ter reparado que esses exemplos estavam todos muito simples assim, né? Sempre era só um autor por trabalho, todo mundo estava citando texto, não tinha nenhuma situação de alguém citando uma figura ou uma tabela. Eu fiz isso de propósito, por razões didáticas, para poder manter os exemplos iniciais mais simples. Só que nem sempre isso vai acontecer. Na vida acadêmica de vocês vão precisar fazer citações muito mais complexas do que os exemplos que eu apresentei aqui agora. Então, pensando nisso, o último bloco dessa aula a gente vai ver alguns casos especiais, algumas situações atípicas na hora de fazer as nossas citações. Como eu disse, nesse bloco a gente vai falar um pouco sobre casos particulares, que são a principal fonte de dúvida na hora de fazer as nossas fontes. Eu vou falar um pouquinho sobre o que fazer quando a gente tem várias fontes sobre um mesmo assunto. Depois eu vou falar sobre particularidades em casos de autoria, como 2, 3, 4 autores, autor-entidade, etc. E por último vou apresentar alguns casos de materiais diversos, como site, leis, figuras e etc. Vamos começar então? Citações de múltiplas obras. Já aconteceu de você estar estudando um assunto e para entender um determinado conceito, você lê vários materiais. E aí, na hora de escrever, você não sabe agora que material referenciar, porque na verdade você já tem uma concepção, você já tem uma ideia do assunto a partir dessa leitura de vários materiais diferentes. E aí, como é que a gente faz quando é assim? Para ajudar a gente a entender um pouquinho melhor esse tipo de situação, eu vou utilizar aqui agora um exemplo do anime Full Metal Alchemist. Digamos que eu quisesse escrever um texto sobre a primeira lei da alquimia no universo desse anime. Para isso, eu vou me basear numa fala da professora Izumi Curtis, de 1908, e em outra fala, dessa vez do Edward Elric, de 1912. A partir da leitura desses dois textos, eu vou então agora escrever o que eu entendo sobre a primeira lei da alquimia. Vejam que nesse caso aqui, eu li dois trabalhos diferentes para escrever o meu texto. Então, na hora de informar a minha fonte, eu preciso informar os dois trabalhos. Se eu for fazer num formato extratextual, tá como está aqui, sendo que uma obra é separada da outra por uso de ponto e vírgula. Caso eu fosse fazer como intratextual, eu deveria mencionar os dois autores dentro do meu texto. De acordo com Curtis, 1908, e Elric, 1912, tarará, tarará, tarará. No exemplo anterior, eu me baseei em duas obras de dois autores diferentes, mas eu poderia ter utilizado duas obras diferentes de um mesmo autor. No nosso exemplo aqui, duas obras do Edward Elric, uma de 1912 e outra de 1914. Como é que ficaria, então, a minha citação nesse caso? Eu não preciso repetir o sobrenome dele duas vezes, já que é o mesmo autor. Nesse caso, ficaria, então, Elric, 1912, 1914, sendo que as datas são separadas do nome e uma da outra por vírgulas. Se fosse intratextual, não seria muito diferente. Então, de acordo com Elric, aí entre parênteses, 1912, 1914. De novo, eu não preciso repetir o nome dele duas vezes. Tá, agora vamos complicar um pouquinho mais. E se eu tivesse duas obras de um mesmo autor, mas as duas tivessem publicadas no mesmo ano? Percebam que no exemplo anterior aqui era fácil de eu separar que obra era qual, porque elas estavam em anos diferentes. Nesse nosso exemplo aqui, eu tenho duas obras diferentes, o livro verde e o livro azul. Como é que eu posso fazer para o meu leitor saber, então, que informação está em um livro e que informação está em outro? Para isso, a gente vai distinguir uma obra da outra por uso de letras do alfabeto minúsculas. Sendo assim, o primeiro livro citado dentro do meu texto receberia a letra A e o segundo livro citado receberia a letra B. A partir daí, sempre que eu for mencionar o livro verde, ele vai ser Elric, 1913, A. E
E sempre que for o livro azul, vai ser Eric 1913b. Isso ao longo do meu texto inteiro. Caso eu preferisse fazer intratextual, mesma lógica aqui. De acordo com Eric 1913a, 1913b, não muda nada. Uma coisa que vocês têm que prestar atenção aqui é o seguinte. Esse recurso das letras do alfabeto para distinguir autores só é usado se for exatamente o mesmo autor em duas obras diferentes no mesmo ano. Vejam que se eu tivesse uma obra escrita pelo Alphonse Eric em 1913 e outra obra escrita pelo Alphonse Eric e a Izumi Curtis em 1913, eu não usaria o A e o B. Por quê? Porque o autor de uma obra é o Eric 2013. Os autores da outra obra são o Eric e a Curtis 2013. Entendido? Uma dúvida que pode surgir aí agora é: e se eu estivesse falando da mesma obra? Eu não estou falando mais agora do livro verde e do livro azul. Os dois trechos estão no livro verde. Como é que eu faria isso? Se for uma citação indireta, isso não vai fazer diferença. Lembrem-se que as citações indiretas, elas representam uma ideia e não reproduzem uma fala específica de um trecho específico da obra. Então, eu posso ler o livro inteiro e, a partir de vários trechos ali, resumir uma ideia. Então, não muda nada. Eu faço a citação como uma única obra, já que é uma única obra mesmo. Agora, sendo uma citação direta, aí eu preciso fazer o quê? Informar qual é a página específica onde cada uma das citações saiu. Ela sendo direta extratextual, vocês vão ter que informar o nome, o ano e a página. Se fossem 3, 4, 5 textos, não interessa. Vocês sempre teriam que informar Eric 1913 e aí a página específica de onde vocês estão tirando a citação. Caso ela fosse intratextual, aí não seria necessário. Vocês poderiam ter informado Eric 1913, ao falar sobre o uso da alquimia, tarará, tarará, e aí eu venho agora e coloco a primeira frase e indico a página de onde ela saiu. Coloco a segunda frase e a página de onde ela saiu. Não há necessidade de eu ficar informando de novo o nome dele aqui. Vejam que dois dos autores que a gente citou aqui têm o mesmo sobrenome. E se acontecesse de nós termos duas obras de dois autores diferentes, com o mesmo sobrenome, publicadas no mesmo ano? Como é que ficaria a situação? Eu não posso colocar simplesmente aqui Eric 1912, porque ficaria parecendo que é uma mesma obra. Eu também não poderia colocar aqui Eric 1912A e 1912B, porque ficaria parecendo que são duas obras diferentes de um mesmo autor. Como é que eu faço aqui então? Nesse caso, a ABNT indica que a gente pode utilizar as iniciais do nome de cada um deles para diferenciar os dois autores. Percebam que esta é a única circunstância em que vocês vão colocar inicial de nome de autor em citações. Esse exemplo que eu utilizei aqui é de citação extratextual. Como é que ficaria no caso da citação intratextual? Não há indicação na ABNT de como fazer citação intratextual utilizando iniciais de nome de autores. Então, eu recomendo que vocês nem tentem fazer. Usem a forma extratextual mesmo, que é o que já está indicado lá, já tem modelinho pronto, não tem dúvida. Casos especiais de autoria. Outro ponto de muitas dúvidas e erros são as citações com 2, 3 ou mais autores. Para esse tópico, eu vou usar agora um exemplo da série animada original do Pokémon. Para proteger o mundo de toda devastação. Para unir todas as pessoas em nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para estender nosso poder às estrelas. Eu sou Jessie. E eu sou James. Equipe Rocket decolando na velocidade da luz. Renda-se agora ou prepare-se para lutar. É isso aí. Aqui então nós temos o lema da equipe Rocket recitado pela Jessie e pelo James. Vamos assumir que o sobrenome deles aqui seja o nome deles no original em japonês, só para fins de exemplo. Quando a gente está lidando com múltiplos autores, a primeira dúvida que a gente tem é: como eu defino que autor vem primeiro? A resposta para isso é bem simples. Não é você que decide isso, é o autor do trabalho. Seja um artigo, um livro, uma música, você vai seguir a ordem que os autores do trabalho definiram, que é a ordem de autoria. No exemplo do lema da equipe Rocket, a Jessie é a primeira a falar
e ela assume um papel de liderança na equipe. Então vamos assumir que ela seja a primeira autora do trabalho. Agora que a gente já identificou a ordem dos autores, nós podemos fazer a nossa citação com 2 autores. Vamos começar com um exemplo de citação direta extratextual. Para isso, nós vamos colocar o nome dos 2 autores dentro do parênteses, separando um do outro por ponto vírgula. Ficaria então Musashi, ponto vírgula, Kojiro, vírgula, ano, vírgula, o número da página. Por que o número da página? Porque é uma citação direta. Percebam que eu não falei aqui Musashi e Kojiro, muito menos Musashi e esse E comercial aqui, que nem tem nome em português. Então, vamos deixar ele reservado para as duplas sertanejas da década de 90. Na ABNT, a gente usa apenas ponto e vírgula. Outra coisa que vocês podem ter reparado aqui é que eu coloquei um colchete com um sinal de reticências dentro. Esse sinal significa supressão do texto. Isso significa o quê? Que eu cortei um pedaço da fala deles que não me interessava aqui agora. Então, toda vez que vocês forem fazer uma citação direta e forem tirar algo do começo dela, do meio ou do final, vocês precisam indicar que algo foi subtraído da frase original. Caso a citação fosse direta intratextual, nós mencionaríamos os 2 autores dentro do texto normalmente. Então, ficaria, de acordo com o mote recitado por Musashi e Kojiro, 1997, página 79, por que aqui aparece com um E? Porque aqui é uma citação intratextual. Eu estou mencionando os 2 dentro do meu texto e não apenas citando eles dentro do parênteses como uma citação extratextual. Caso fosse uma citação indireta extratextual, o formato de apresentação dos nomes é a mesma coisa. A única diferença é que aqui a gente não tem um número de páginas por ser uma citação indireta. Caso fosse indireta intratextual, a mesma coisa também. Mencionamos os 2 autores com o ano dentro do próprio texto. Vamos dizer que ao invés de 2 autores, nós tivéssemos 3 autores agora. Vamos considerar que o Miau falante é um dos autores do lema da equipe Rocket também. A situação nesse caso não é diferente do que a gente já fez com 2 autores. Eu vou colocar agora o nome dos 3. Vou adicionar o terceiro autor aqui, sobrenome falante, para o Miau aqui. Intratextual, o que vai acontecer? Eu vou separar os 2 primeiros por vírgula e o último por E. Ficaria, então, Musashi, Kojiro e falante. Se fosse indireta intratextual, a mesma coisa. Indireta intratextual, idem. Caso fossem 4 autores, já seria diferente. Vamos incluir aqui como autor desse lema o Giovanni Sakaki, que é o líder mor da equipe Rocket. Pelas regras da ABNT, quando a gente tem 4 ou mais autores, a gente informa o nome do primeiro autor seguido da expressão em latim et al. O que significa esse et al? Et al é uma abreviatura para 3 expressões em latim. Et ali, que significa e outros, masculino plural, et aliae, que é feminino plural, e et alia, que é outros no neutro. Para evitar ter que ficar cada vez fazendo um formato diferente, a gente abrevia tudo para et al. Pontinho. Por que tem que ter o ponto, gente? Porque é uma abreviatura. Sempre depois da abreviatura tem que ter ponto. Então, nunca esqueçam de colocar o ponto depois do al. Entendido? E a outra coisa ele tem que ser grafado em itálico, porque de acordo com a ABNT, a gente já falou isso antes, termos em línguas estrangeiras e em línguas mortas devem ser grafados em itálico. Voltando ao nosso exemplo, a gente já falou direta extratextual. Caso fosse direta intratextual, normal aqui também, de acordo com Sakaki et al. 1997. Caso fosse indireta intratextual, mesma coisa, só sai o número de páginas aqui. Percebam, gente, que o et al. Não fica em caixa alta, viu? Só o que fica em caixa alta é o nome do autor mesmo. Em todos os exemplos anteriores, os autores sempre foram pessoas, mas existem situações em que eu posso ter um autor entidade. O que significa isso? Digamos que você encontre uma nota oficial do Conselho Federal de Enfermagem ou dados apresentados pelo Instituto Evandro Chagas. Enfim, uma pessoa jurídica. Nesses casos, você vai citar a entidade e não uma pessoa específica.
Vamos voltar para o nosso exemplo do Pokémon e ver como é que a gente poderia fazer isso aqui. Vamos supor que a autoria desse lema não pudesse ser rastreado a uma pessoa específica. Vamos supor que isso já fosse o lema da equipe Rocket há muitas décadas e ninguém sabe ao certo quem criou isso, mas é o lema da equipe Rocket. Nesse caso, então, o autor é a própria equipe Rocket. É o que a gente chama de autor-entidade. Para fazer uma citação de autor-entidade, a gente coloca o nome da entidade, da pessoa jurídica, da instituição, da mesma maneira que a gente trata o nome de um autor pessoal. Aqui, vamos dizer que seria equipe Rocket em caixa alta dentro do parênteses para uma citação direta extratextual e a menção dela dentro do próprio texto, caso fosse uma citação intratextual. Mesma coisa valeria aqui para se fosse citação indireta. Para finalizar esse tópico de casos especiais de autoria, eu vou falar de 3 situações que geram muitas dúvidas. Sobrenomes antecedidos de partícula, sobrenomes duplos e nomes que são acrescidos de grau de parentesco, tipo neto, júnior, filho, etc. Vamos aos nossos exemplos. Para saber o que fazer no caso de sobrenomes antecedidos de preposição, eu vou usar 3 exemplos de pessoas reais, porque o critério de decisão aqui parte de uma escolha do próprio autor. Então seria inviável eu fazer isso com personagens fictícios. Vamos começar aqui com o Bruno De Luca. Percebam que o D do nome dele está em letra maiúscula. Isso significa que isso é parte do nome da família. Isso está incorporado ao sobrenome dele. Quando for assim, não tem dúvida. Você sempre vai citar com a preposição. Extratextual, De Luca, com inclusive o E do D aqui em caixa alta. E se for intratextual, só a primeira letra do D. Vamos ver o caso agora da Daiane dos Santos. O dos dela aqui não tem letra maiúscula. Mas vocês devem se lembrar que quando ela criou o salto duplo twist carpado, ele recebeu o nome de Dos Santos. Isso significa que ela prefere ser citada, ela prefere ser chamada de Dos Santos ao invés de apenas Santos. Nesse caso, a gente vai seguir a escolha da pessoa. Então vai ficar Dos Santos em caixa alta ou Dos Santos caso seja intratextual. Para o terceiro exemplo, o caso da Aline Moraes. O nome dela oficial é Aline de Moraes, mas quando ela assumiu o nome artístico, ela tirou o D. Então, nesse caso, ficaria extratextual Moraes em caixa alta, intratextual Moraes, normal. Então, ignora a existência da preposição. Em suma, o que a gente tem que fazer é olhar como é que a pessoa gosta de ser citada. Falando agora de sobrenomes compostos. Vamos dizer que esse aqui seja o Clark Super-Homem. Veja que o sobrenome dele aqui é Super-Homem, com um hífen separando os dois nomes. Nesse caso, não resta dúvida, eu devo sempre citar os dois sobrenomes. Se for extratextual, os dois em caixa alta, intratextual, apenas a primeira letra de cada nome em letra maiúscula. Agora, vamos imaginar o caso desse outro nosso amigo aqui, que é o Tony Homem de Ferro. Percebam que aqui não tem o hífen, mas ainda assim, o sobrenome dele não é Ferro. O sobrenome dele é Homem de Ferro. Sendo assim, na hora de fazer a citação, eu tenho que fazer o sobrenome composto. Então ficaria Homem de Ferro, né, em caixa alta, caso fosse extratextual, ou primeira letra de cada nome, exceto a preposição, em se tratando de citação intratextual. Pensando em casos reais, sobrenomes como Espírito Santo, Campo Grande, são exemplos de palavras compostas. O sobrenome da pessoa não é Santo, é Espírito Santo. Não é Grande, é Campo Grande. Nesse caso, então, sempre a gente vai usar o nome composto. Para finalizar, uma dúvida bem comum aqui. O que acontece quando eu tenho sobrenomes que envolvem aqui algum grau de parentesco? Então, esse aqui é o nosso velho conhecido, professor de Química, o Walter White. O professor Walter White, quando teve um filho, batizou o menino de Walter White Jr. E agora, como é que eu faço para citar ele? Se eu colocar só White, seria o pai dele. Se eu colocar só Júnior, isso não é sobrenome, seria impossível identificar de que Júnior eu estou falando. Nesse caso, então, o que a gente faz é manter o sobrenome e a indicação do grau de parentesco. Extratextual, White Jr., em caixa alta, intratextual, White Jr. Veja que eu não posso abreviar o Júnior para JR aqui, ele tem que ser escrito por extenso, certo? Materiais diversos.
Até agora, todos os nossos exemplos tinham sido sempre textuais e sempre partindo da fala de um ou mais autores. Mas o que fazer para informar a fonte de materiais diversos, como imagens, tabelas, quadros? A gente vai falar exatamente sobre isso agora nesse último tópico dessa aula. Para falar sobre capítulos avulsos, vamos supor que o professor Xavier tivesse escrito um livro sobre reflexões mutantes. Para escrever esse livro, ele convidou cada um dos alunos dele para escrever um capítulo. Então, o Ciclope escreveu um capítulo sobre liderança, o Wolverine escreveu um capítulo sobre os tormentos de serem quem ele é, a Tempestade escreveu um capítulo sobre o preconceito contra mutantes. E assim, o professor Xavier, então, ele é o organizador do livro e cada capítulo tem um autor separado. Agora, digamos que você esteja escrevendo um texto sobre preconceito contra mutantes. Nesse caso, só o capítulo da Tempestade vai te interessar. Não faz sentido, então, você citar o livro inteiro, já que as suas informações estão vindo de um único capítulo. Nessa hora, a dúvida que a gente fica é: quem eu devo citar? Devo citar o professor Xavier, que é o organizador do livro? Eu devo citar a Tempestade, que é a autora do capítulo? Eu devo citar os dois? E aí? Quem é que eu tenho que citar, afinal de contas? O certo é citar a Tempestade. Afinal de contas, ela é a autora do texto que você está utilizando. Na verdade, não, viu, gente? O autor do texto é o Chris Claremont, mas a gente está fingindo aqui que é a Tempestade. Só queria esclarecer que sempre que você for reproduzir a fala de um personagem, você não vai citar o personagem, e sim o autor, tá? Então, vai citar uma frase do Sherlock Holmes, o autor é Arthur Conan Doyle e não Sherlock Holmes, entendido? Mas, voltando para o nosso exemplo, então, vamos citar a Tempestade. No caso, o nome verdadeiro dela, Aurora Monroe. Então, numa citação extratextual, ficaria Monroe em caixa alta, dentro do parênteses, com informação de ano e página, já que nesse nosso exemplo aqui é uma citação direta. Ou, se fosse uma citação intratextual, apenas a primeira letra do nome dentro do texto, se fosse uma citação intratextual aqui também. Aí alguém vai virar e falar assim: tá, mas e o coitado do Xavier que organizou o livro? Ele não vai aparecer em lugar nenhum? Vai, só que ele vai aparecer lá na lista de referência, no final do trabalho, não aqui dentro do texto. No caso de imagens usadas para ilustrar um texto, a gente também precisa informar a fonte. A diferença é que aqui é um pouco diferente dos formatos que a gente já viu, já que a indicação da fonte aparece depois da legenda, e não naquele formato tradicional de intratextual e extratextual que a gente já vinha falando. Mas, falando do que é o ponto de dúvida, é como é que eu coloco a fonte de uma imagem? Que informação eu coloco aqui? Antes de falar do que fazer, eu vou apresentar para vocês os 4 erros mais comuns cometidos pelos meus alunos e orientandos na hora de fazer fonte de figura. O primeiro erro mais comum é colocar que a fonte da figura é o Google. Gente, o fato de você ter achado essa figura no Google ou no Google Imagens não quer dizer que o Google é autor da figura. Isso é tão ridículo quanto você querer fazer a referência de um livro colocando o nome da biblioteca onde você encontrou esse livro. Então, por favor, esqueçam essa história de colocar fonte Google ou Google Imagens. Segundo erro mais comum, colocar o endereço da imagem. Gente, se colocar o Google como autor é tão ridículo quanto colocar o nome da biblioteca, colocar o endereço da imagem é tão ridículo quanto você fazer a referência de um artigo colocando o nome da revista onde ele está, ou até mesmo do volume e do ano. Lembrem-se, na ABNT é sempre autor e ano. Então não tem essa história de colocar fonte, endereço de imagem aqui. Outro erro comum também é colocar o nome da obra onde essa figura foi encontrada. Aqui é menos mal do que os dois anteriores, mas ainda está errado. Por quê? De novo, eu preciso colocar autor e ano. E o quarto erro, que não necessariamente precisaria ser um erro nesse caso, é colocar o nome do autor responsável pela obra onde a figura foi encontrada. Vejam que nesse exemplo aqui é um erro. Por quê? Blind Guardian é a banda que gravou as músicas desse disco. Eles não são ilustradores da capa. Então, não faz sentido eu colocar que a fonte disso aqui foi o Blind Guardian. Eu tenho que descobrir quem é o artista responsável pela capa. Agora, digamos que vocês estivessem lendo um artigo. Nesse artigo tem um gráfico. Quem fez esse gráfico foi o autor do artigo. Nesse caso, quem vai ficar na fonte aqui é o nome do autor do artigo.
Ou seja, esse quarto erro só é um erro em situações em que o autor da imagem, seja uma fotografia, uma ilustração, ou o que quer que seja, não é a mesma pessoa que está escrevendo o trabalho ou que gravou o disco e etc. Tá, então agora que a gente já viu o que não fazer, vamos ver como é que eu faço para poder fazer a referência de uma figura, então. Eu achei essa imagem dessa capa do disco. Eu não sei quem é o autor da capa. Eu vou fazer o quê, gente? Eu vou procurar no Google. Eu vou jogar informações que eu já tenho acesso, tentando achar quem é o ilustrador dessa capa. A partir de uma pesquisa rápida, eu descobri que o nome do autor da capa é o artista alemão Andreas Marschall. Vou fazer o que agora? Eu vou então procurar mais informações. Achei o site pessoal do Andreas Marschall aqui. Dentro do site dele, eu achei a informação de que ele realmente é o ilustrador do disco do Blind Guardian e que essa ilustração foi feita em 1998. Pronto, agora eu posso voltar aqui e colocar na minha fonte Marschall, que é o sobrenome dele, 1998, que foi o ano de publicação da imagem. Antes da gente falar sobre como informar fontes de tabelas e quadros, só queria esclarecer aqui que para a BNT são coisas diferentes, tá? Tabela a gente usa quando a gente está falando de dados numéricos. Quadro a gente usa quando está apresentando dados textuais. Vejam também que a tabela fica aberta, ela não tem grade separando aqui na vertical, nem na horizontal, e o quadro ele é todo fechadinho, ele é todo gradeado. Apesar de serem recursos diferentes, de acordo com a BNT, a maneira de apresentar a fonte é a mesma para os dois. Tá, vamos começar falando de quando eu quero fazer a reprodução de uma tabela e um quadro. Primeira coisa que a gente tem que garantir é, eu preciso mencionar a tabela dentro do meu texto. Eu não posso simplesmente jogar uma tabela aqui. Então, atribuí um número para ela e mencionei ela aqui dentro do meu texto. Agora eu vou fazer o quê? Eu vou buscar a tal tabela. De onde é que ela saiu? Eu encontrei essa tabela na página de uma organização dos Estados Unidos chamada National Purchase Diary. Vou fazer o quê, então? Copiar essa tabela e colá-la aqui dentro do meu texto, igualzinho está lá. Vejam que eu não traduzi os itens dela, mas eu atribuí um nome diferente, porque ela é a tabela 1 do meu texto. Eu vou dar o nome que eu preciso que ela tenha aqui, mas o conteúdo não pode ser alterado. Tamanho de fonte, a língua, tudo está igualzinho, está lá. Quem é que vai ficar na fonte aqui, então? O National Purchase Diary. Por que isso? Porque ela é uma organização. Então, eu estou fazendo aqui a autoria de autor-entidade, que a gente já falou anteriormente. Agora, digamos que, ao invés de fazer uma reprodução de uma tabela, eu quisesse fazer a adaptação do conteúdo de uma página para colocar aqui no meu texto. Nesse caso, o que eu faria? Primeiro de tudo, eu também preciso mencionar o quadro aqui dentro do meu texto. Vou fazer o que agora? Acessei o material. Aqui eu acessei uma página do Tecmundo falando sobre os 25 jogos mais aguardados em 2020. Vejam que aqui eu não tenho uma tabela nem um quadro, é uma matéria em formato de texto. O que eu vou fazer aqui então? Eu vou transformar aquilo que estava em texto para um formato de quadro. Poderia ser uma tabela também. Vou atribuir um nome para ele, colocar as informações e vou colocar aqui embaixo. Fonte, adaptado de. Por que adaptado de? Porque isso aqui não está no material original. Foi uma adaptação que eu fiz em relação ao original. Entendido? E de onde saiu esse nome aqui, Pereira 2020? Está aqui, gente. Eu achei isso na própria página. Veja que essa é uma matéria assinada pelo André Luiz Pereira, publicada em janeiro de 2020. Então, o autor aqui vai ser Pereira 2020. As citações de sites, ou como são chamados na BNT, documentos de acesso exclusivo em meio eletrônico, geram muitas dúvidas, principalmente porque nem sempre as informações estão claras na página consultada. Apesar de na hora dos exemplos de imagem e de tabela eu já ter apresentado algo sobre material de origem eletrônica, a gente vai falar especificamente agora de textos extraídos de sites online. Os dois erros mais comuns de fonte de site são, primeiro deles, apresentar o nome do site. A gente já falou isso aqui. Na ABNT é sempre autor e ano. Então, esqueça essa história de colocar que o autor é o site de onde você tirou. Segundo erro mais comum é colocar o endereço de onde a matéria foi encontrada, o que a gente também já viu que é um erro. Como é que eu faço, então, para fazer referência de site?
Gente, não tem mistério. Abri a matéria aqui. Quem é o autor da matéria? Gabriel Ávila. Matéria publicada em 2020. Como é que eu vou fazer minha fonte aqui? De acordo com Ávila 2020. Caso fosse extratextual, Ávila em caixa alta no parênteses lá no final do texto. Se fosse citação direta, mesma coisa, não mudaria nada. Ou seja, parem de inventar moda. Não queiram ficar viajando errado aí, tentando pensar 1000 maneiras de fazer referência de site. Citação na ABNT é autor e ame. Pronto, acabou, não tem mistério. Eu sei que vocês devem estar pensando. Mas essa foi fácil, nem sempre dá para achar informação assim no site. Eu sei disso e comecei falando que o maior problema para citar material online é justamente essa falta de informação. Vamos ver então agora o que fazer quando essas informações não estão obviamente apresentadas na página. E o que fazer quando a data não estiver clara na página? Primeira coisa que você pode fazer é tentar descobrir essa informação clicando com o botão direito do mouse em qualquer lugar da página e pedindo para ver informações da página. Muitas vezes vocês podem encontrar lá essa informação complementar. Nem todo site deixa isso aí disponível, então nem sempre vai funcionar. Caso não funcione, você pode fazer o quê? Apelar para o Google. Pegue informações do texto, nome do autor, título, trechos do material que você está referenciando aqui. Joga lá no Google, veja se ele não encontra essa informação para você em algum lugar. Você pode também procurar o currículo Lattes do autor e por lá tentar descobrir em que ano ele publicou aquilo ali. Enfim, tentar descobrir isso de alguma maneira. Caso nada disso funcione, o que você pode fazer é informar uma data provável. Quando é que isso vai acontecer? Digamos que você esteja lendo informações sobre o número de casos de dengue em Belém em 2019. Se for assim, muito provavelmente esse texto foi publicado em 2020. Só que essa informação não está claramente apresentada lá. Então você estima que seja 2020. Para isso, você vai colocar o 2020 acrescido de uma interrogação dentro do colchetes. Caso nenhuma data provável seja possível, você pode fazer o quê? Tentar estimar a década provável. Quando é que isso vai acontecer? Você está lendo um texto, você está vendo que ele está citando lá textos de 2016, 2014, 2019, 2017. Então, muito provavelmente, esse texto foi publicado na década passada. Pode ser que ele tenha sido publicado em 2020? Pode, mas você não tem como saber. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai, dentro do colchetes, informar os 201, traço no lugar do último número e uma interrogação. Tudo isso dentro do colchetes. E o que fazer quando o autor do trabalho não estiver claramente apresentado? Primeira coisa é avaliar se é um caso de autor-entidade. Você pode estar acessando uma matéria no site da Fundação Oswaldo Cruz e lá não está informando quem é o autor daquele material. Nesse caso, gente, é porque a própria Fiocruz é a autora. Então você vai fazer a sua citação como autor-entidade. Caso não seja autor-entidade, você pode fazer o quê? Tentar descobrir quem é o autor, clicando com o botão direito e pedindo para ver informações da página. Outra possibilidade, mesma coisa que a gente já falou lá na data. Joga informação no Google, joga trecho desse material entre aspas, veja se você consegue encontrar a informação aí. E se nada disso funcionar, se você não conseguir achar o autor, nesse caso, você não vai usar essa fonte. Por que você não pode usar essa fonte? Porque das duas, uma. Ou esse material é plagiado, e aí a pessoa que copiou isso não quer informar quem é o autor real, porque ela está roubando essa ideia de outra pessoa, ou a outra possibilidade é, esse texto é uma porcaria. Porque se ele fosse um texto bom, o autor teria colocado o nome, gente. Então, se não tiver autor informado, procure outro material em outro lugar. Para informar a fonte de legislação ou qualquer tipo de documento oficial, a gente coloca como autor a instância responsável pela promulgação daquele documento. Ou seja, se for uma legislação federal, o autor vai ser Brasil. Se for uma legislação estadual, no nosso caso aqui vai ser Pará. Se for uma legislação municipal, vai ser Belém ou qualquer que seja a cidade em questão. Sendo assim, toda vez que você for fazer uma citação do Ministério da Saúde, o autor, então, é Brasil e não Ministério da Saúde. Se você quiser, você pode até mencionar o Ministério da Saúde dentro do texto, mas na hora de fazer a referência, você vai colocar lá informando que é Brasil. A mesma coisa vale para secretarias estaduais, para secretarias municipais, Câmara de Vereador, o que quer que seja.
Para finalizar aqui, caso eu tenha algum tipo de normativa interna, eu vou informar o nome da instituição, da autarquia, da empresa, do que quer que seja aqui. Gente, então é isso. Muito obrigado pela atenção de vocês. Foi uma jornada bem árdua, muito mais do que eu imaginava. Não foi nada fácil transformar uma aula de 3 horas em um vídeo de 1 hora, de um assunto que é um assunto chato, então tentei aí fazer ele ficar minimamente divertido. Espero que tenha surtido efeito e que esse vídeo seja útil para vocês aí. Um abração para todo mundo e até a próxima! Isso é tudo, pessoal.